Fala pessoal, tudo bom? Bom, depois desse tempão aí sem gravar, né? Desde o mês 4 que não saiu um novo vídeo aqui pro canal. ah, Resolvi fazer um novo vídeo, agora com um cenário novo, como vocês podem ver. Com o nosso chroma key aqui atrás. Esse chroma key, aliás, é uma homenagem ao livro Neuromancer, é a capa do Neuromancer. Então agora com cenário próprio fica mais fácil produzir conteúdo aí quinzenal ou mensal. Tava aí desde o mês 4 sem gravar, mas tem alguns temas no Paint, né? Eu deixei pronto já um vídeo sobre MongoDB para postar em breve, mas eu achei mais adequado gravar esse de React pelo seguinte motivo. O último vídeo lá do mês 4 do canal, aliás, quem não assistiu, corre lá para ver, já está aqui embaixo. Basta acessar a playlist do canal e ver o outro vídeo, como só tem esses dois, vai ser muito fácil achar. O outro vídeo, né, era sobre Redux, e eu percebi que tinha meio que um gap ali entre o tema que eu tinha dado e o tema que eu tô falando hoje, que é fundamental para você usar o Redux. React, né? Bom, se você usar o React com o Redux, o benefício que você vai ter vai ser o gerenciamento dos seus estados em um container, onde vai estar tudo organizado, onde você pode fazer o dispatch de um estado, trabalhar nele numa função de reduce, que é disparada através de uma action modificada, e todo o processo que a gente já conhece que o framework trabalha, né? O Redux ele vai ser um auxiliar para a gente para gerenciamento de estados. Vamos então ao React, que é o tema desse vídeo. Pessoal, esse slide aqui é feito no Prezi, como vocês podem ver aqui no cantinho da tela. E eu vou disponibilizar ele na descrição desse vídeo, beleza? Para que vocês possam ter tanto o conteúdo, né? Para rever quantas vezes for necessário, tanto no YouTube quanto na Post TV. Assim como o slide, para que vocês possam rever alguma parte que tenha ficado uma dúvida ou um gapzinho. Então vamos lá. O React ele é bem mais, né, que uma lib de UX e UI. Na verdade, com o ecossistema rico que ele tem hoje, você pode ter tudo que um componente, tudo que um framework tem. Então ele não fica devendo em nada com relação ao Angular, por exemplo, ou se você usa um framework com uma abordagem que tem desde a migration lá até a parte semelhante ao do Laravel, tipo o Adonis, né, que é outro framework para web, que está ficando bem popular ultimamente. Então o React não deixa a desejar para nenhum desses dois exemplos que eu dei, nem para o Adonis, nem para o Angular, com exceção de que para o React você vai ter que adaptar muita coisa nele para que ele funcione já com essa integração com o back-end, né? A ideia, a terminologia inicial dele era ser uma biblioteca que facilita você trabalhar com criação de User Experience, que é a UX, e trabalhar interfaces componentizadas, que seria o UI. Os componentes ali gerando a sua tela, o seu layout final. Ou múltiplos layouts, carregados de maneira diferente dependendo da página que você acesse, né? Aqui, por que eu pus o surgimento? Parece um dado histórico bobo, mas o React ele é muito confundido. Muita gente acha que foi o Dan Abramov, que foi o criador, na verdade, do Redux, que criou o React. Isso não é uma verdade, os dois são da mesma equipe do Facebook, mesmo sendo de países diferentes. O Jordan Walker ele instanciou ali a versão beta, deu kickstart ali do projeto em 2013. Então, hoje o React está fazendo aí 7 anos, né? Na verdade, ele já fez 7 anos, porque esse vídeo está sendo feito em agosto. Então, o React já está bem maturo, já a comunidade já está bem estabelecida. E esse eu acho que é um dos diferenciais dele. Além do ecossistema que eu já disse, a comunidade é muito ativa. Qualquer dúvida que você já tem, alguém já teve. Então, isso facilita demais. Hoje em dia está uma tendência cada vez mais, né, combinarem o JavaScript com outras tecnologias, principalmente com TypeScript, já que o JavaScript é meio fracamente tipado, então para você ali mexer com o tipo que está vindo do seu objeto ou do seu parâmetro ou de alguma variável que você queira controlar a saída dela, a galera anda usando TS, né? Então já é de lei, praticamente uma nova lei aí do mundo React, a galera criar um arquivo JS ou JSX, que é o tipo próprio do React, né? Que é um JavaScript misto ali com HTML e TypeScript. Então isso virou uma prática até que comum já. O projeto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que a gente vai codar junto, ele não vai abordar, tá? Essa parte aí de TypeScript que eu não coloquei ele ainda no projeto. Na verdade, a minha ideia hoje é falar com vocês sobre o React e falar um pouco sobre props. Sendo que a parte de state eu já tive como abranger esse conteúdo no vídeo sobre Redux, mas eu quero abordar o state puro, tá? No próximo vídeo aí. Talvez a sequência dos vídeos seja até essa. O primeiro foi Redux, esse agora está sendo React. Próximo vídeo então será de
states com React. Muito provavelmente eu coloque styled component nesse próximo vídeo que eu vou fazer. E depois na sequência, vamos sair desse tema de React e vamos um pouquinho para back-end, baseado em JSON. Então o próximo vídeo vai ser sobre Mongo, beleza? Lógico, sugestões são aceitas, a mudança dos temas também, dependendo se vier alguma coisa muito disruptiva, alguma biblioteca muito legal que eu descubra, pode ser que eu pule essa ordem. Tudo depende de vocês, que vocês opinarem nos comentários, eu vou estar lendo para ver quais melhorias e quais assuntos tratar no próximo vídeo, mas o cronograma natural será esse então. Repetindo só pela última vez, esse vídeo sobre React, um próximo vídeo então, terminando o tema React, tratando states com styled component, beleza? E depois vamos abordar a back-end com Mongo. O linkage entre o React e o Mongo talvez seja simplesmente a notação JSON, que é a notação que você usa para fazer queries no Mongo, né? E existem query builders que você pode usar para fazer queries no banco através da interface React, disparados através de um botão, por exemplo. Então vocês vão ver que sempre vai ter um linkage entre os temas que eu vou gravar. Por que alguns devs então escolhem o React ao invés do Angular ou do Vue? Olha, vamos dizer que ele é o mais livre, ele é o menos dogmático, né? O React é o mais livre entre esses três aí. Só que essa liberdade tem uma responsabilidade, né? Toda liberdade tem uma responsabilidade em trade-off aí. É muito fácil você fazer merda em React, né? Muito fácil você disparar um erro, você ter um terminal lotado de warnings. Por quê? Porque ele não te dá uma diretriz formal, não te dá uma diretriz ali especificada, né? Caso você não code de tal forma, gerará um erro. Não. React é bem permissivo, ele vai bem na linha do JS puro ali. Então a ideia é deixar você fazer qualquer tipo de coisa e arcar com as consequências disso. A vantagem do React talvez seja para programadores mais experientes, tá bom? Eu não acho que você deva começar com React. Sempre comece pela base, pega o ECMAScript 6 ali, ES6 da vida ou ES5, tanto faz. Pega a lógica de programação, pega as coisas mais básicas, nunca comece de uma lib, nunca comece de um framework. React, para quem é marinheiro de primeira viagem, gera problemas sim. Particularmente, a curva de aprendizado dele foi alta para mim. Eu demorei 6 meses para pegar o workflow ali do React, então se você não tiver uma base, isso pode se postergar mais ainda, né? Então, always delayed, né? Você sempre vai aprender com algum delay, sempre vai sair alguma coisa nova de React, porque ele sempre muda. Né? No tempo que esse vídeo está sendo gravado, ele está na versão 16.6, mas ele já está migrando para a versão 17, que tem algumas novidades, alguns hooks novos. Semana que vem a gente vai ter um bate-papo com o Pedro Palhari, que é o convidado especial do meu vídeo. Então, se tudo der certo, a gente vai estar falando sobre as novidades do ecossistema React para embalar esse tema semana que vem. Isso era para ser uma surpresa, mas eu acabei falando, então vamos nessa. Por que alguns devs escolhem então o React? Fechando a resposta, não recomendo você escolher se você for iniciante. Eles escolhem pelo seguinte motivo: ele é livre, você cria o componente da forma que você quer, você acopla linguagens e bibliotecas no React da forma que você quer, você organiza as rotas dele da forma que você quiser, usando uma lib externa como a React Router ou não. Você pode fazer isso manualmente, criando um arquivo routes.js e fazendo o import dele no app.js. Então ele é livre, assim, ele não vai te impossibilitar de criar da sua forma, sabe? Por ser muito permissivo, você pode fazer muitos erros. Os devs, então, odeiam o React por causa desse mesmo motivo que alguns amam. Esse excesso de liberdade do React fez com que parte da comunidade odiasse ele. Porém, eu vejo muitos pontos positivos. Um deles está nessa imagem aqui abaixo. Aqui nós temos um arquivo JSX, certo? Quando nós não temos um JSX, quando nós estamos utilizando JS puro, o que seria o JSX versus JS puro? Já claramente aí na imagem você já vê que tem uma diferença ferrada de sintaxe, né? O que você faz com JSX, você gastaria muito mais linhas para fazer com um JS normal, sem usar o arquivo do React. Por que isso, gente? Porque o JSX, ele necessariamente já sabe que você vai utilizar HTML misto ao JavaScript, ou seja, você pode ter uma condicional criando um componente ou não. Nesse caso da imagem, nós temos uma manipulação de estilo em um input, caso determinada condição seja atingida. Tá vendo que aqui a gente está manipulando usando o JavaScript em cima de um HTML? Parece até um HTML, certo? O componente tem aqui os seus próprios atributos
Lembra do image? Por exemplo, vamos tirar esse base input e colocar na cabeça de vocês a tag image. Nós teríamos ali o source e o out, seria duas props padrões, certo? Duas propriedades da imagem padrões. Para o React, olha o quanto é livre. Você tem três propriedades criadas arbitrariamente, a class, placeholder e vModel. Como essa foto é meio velhinha, que eu tirei da internet, esse tipo aqui já não é mais aceito. A class já dispararia um warning no seu terminal. No React não é class, certo? Você não está usando HTML puro. No React você tem um class name. Então isso aqui seria uma outra diferença que nós teríamos. Mas veja aqui que nós gastamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com o fechamento aqui da tag, 9 linhazinhas. E olha o tanto que nós gastaríamos sem usar o tipo misto do React, o JSX. A gente teria que trabalhar as props em um objeto. O método on seria trabalhado como uma propriedade também do render. Teríamos ali a classe passada separadamente dos atributos. Olha o tampo que daria. E exige um conhecimento grande, viu, galera? Manipular HTML e JS misto sem React daria um tampinho. Você teria que saber de prop types. Teria que saber como mesclar isso dentro de template strings, por exemplo, para não gerar um erro, né? Para você acabar colocando um comando vital ali para você dentro de um string e ele ser interpretado como texto. Então a vida sem o React é mais difícil do que com ele, né? Porém, pensa bem, você teria que configurar o Webpack na mão, você teria que configurar um group file na mão da vida. Para você não ter que fazer tudo isso, o React te dá uma série de bibliotecas que incrementam o ecossistema dele, para você não ter que fazer tudo manualmente, né? Para você não ter tanta essa liberdade do React te onerando. Então, como que você desonera suas coisas, suas atarefações ali, né? Suas tarefas no React? Bom, vamos lá. Ah, quero mexer com rotas, legal. O React me dá o React Router para trabalhar com essa parte. É uma lib que nós acoplamos no React para trabalharmos só com rota. Ah, legal, quero fazer requisições e salvar elas, mexer com HTTP junto com estados. A gente pode usar uma saga para tratar isso aí, certo? Ah, quero gerar um controle de estados. Pode usar o Redux puro. Ah, quero levar o meu CSS para dentro do meu componente, para eu ter uma arquitetura realmente modular de componentes. Então você usaria o Styled Component para isso. Poxa, eu quero algo tipo um Bootstrap da vida, algo que me dê componentes visuais prontos. Temos o Ant Design, que é da Alibaba chinesa, certo? O Material UI, que é semelhante ao Semantic, ao Material normal, só que para React, né? Então tudo vem aqui as a component. Você não vai precisar codar nada com class e um class name muito extenso, certo? Você já importa tudo as a component. Você teria um gerador de página estática para o React, o Gatsby. Você teria como documentar seus componentes visuais e ver como eles reagem à mudança de property states com o Storybook. Então, galera, a gente tem aqui uma gama grande de bibliotecas que a gente pode acoplar ao React para ter um desempenho ótimo da nossa aplicação e poder entregar em menor tempo. O React te obriga também a ficar sempre antenado, né? Você sempre vai ter que saber as melhores libs para acoplar no seu sistema, sempre está saindo coisa nova no GitHub. Então, assim, o ecossistema do React é riquíssimo. Caso eu fosse popular, com mais bibliotecas famosas, ia ter que ir um slide infinito, né? Porque realmente são muitas libs que a gente pode acoplar ao React, beleza? Bom, e como que a gente pode ter menos tempo, né? Deixar operacional o nosso código em menos tempo, sem ter que criar tudo do zero. O folder, os assets, a estrutura de rotas, a estrutura de componentes visuais, o webpack, tudo, o comando que vai gerar no package.json o nosso build, o comando que vai gerar o teste. Como a gente foge de tudo isso? Bom, é simples. A gente tem três alternativas famosas, ó. São os famosos boilerplates. O que são os boilerplates? Os boilerplates são bibliotecas também que você executa através do npx, por exemplo, não tem que instalar, né? Então você executa e depois de terminar o uso ela é desinstalada. Então nós temos o nosso famoso comandinho npx create react app, espaço, o nome da aplicação. Quando você coloca o create react app, você está usando o boilerplate, um gerador automático para nós. Concorrente dele, temos o React Boilerplate e o Slingshot. Eu particularmente uso só o Create React App, mas eu já sei que existem outros, né? Então você pode optar pelo que você sente mais à vontade. Eu gosto muito do Create React App, porque tal e qual o React, ele também é feito e documentado pela equipe do Facebook. Então isso gera uma certa segurança, né? Você sabe que está tudo bem documentado, sempre atualizado. Afinal, eles não vão querer queimar o nome deles à toa, certo?
E aqui nós temos uma imagenzinha, que seria como fica um projeto gerado pelo Create React App. Perceba que ele já é gerado na porta 3000. Ele já fala que se a gente editar o nosso app.js e salvar, a gente vai ver o fenômeno que é o hot reload. Ou seja, você não precisa ficar restartando o seu Apache, para quem desenvolve ainda de um jeito velhinho, né? Você não precisa ficar restartando o seu servidor. Você tem o live reload no React. Lembrando que ele funciona numa instância Node, né? Por isso que ele sobe na pasta 3000. Desculpa, na rota 3000. Então a gente tem esses benefícios de usar o boilerplate, certo? Legal. Pessoal, qual que é o pilar do React então? Falei um pouco sobre ecossistemas. Sei que tá rápido, mas beleza. Vejam e revejam esse vídeo à vontade. Vejam outro vídeo do canal sobre Redux para complementar o conteúdo. Vou falar um pouco mais lento essa parte porque ela é crucial, tá? Para o entendimento do React. Enquanto biblioteca, o React ele foi criado com 3 pilares, beleza? Que são as propriedades, em que você faz os componentes do React como uma tag. Então ele puxa um tantão de HTML, um tanto de CSS, um tanto de JavaScript através de uma tag só, que é o componente. Essa tag ela tem propriedades padrões, assim como as tags do HTML têm, certo? Essas tags com propriedades padrões são as props, né? As propriedades padrões são as props. O componente ele tem escrito estilão HTML, com sinal de menor, nome do componente, props, sinal de maior, com o fechamento da barra. O state, que é o que vai mapear os estados que vão permear o componente. Então, enquanto você tem algo rendering, por exemplo, ou algo onload, você tem eventos padrões do JavaScript. No React você pode criar seus próprios eventos. E esses eventos são os estados, eles ficam mapeados por estados. Pense em estados da forma mais genérica possível, on-off, de uma tomada, seria um status. Skip back, skip forward, play, pause, stop, a gente teria um tocador de som, certo? Esses seriam os estados padrões de um tocador de som. O mesmo é válido para o React, beleza? Pensem em estados como algo transitório ao componente. Ele é o core do componente, por isso ele está aqui no meio, beleza? As props vêm só para modificar, talvez o valor do estado, talvez o componente todo, dependendo de como você codifique. E quando você tem esse componente montado e você dá o comandinho yarn build, você gera a versão buildável. E quando você sobe para o servidor, aí que a magia começa, porque você vê sua DOM inteirinha alterada. Para quem não sabe o que é DOM, eu vou fazer um vídeo sobre conceitos mais básicos, como por exemplo a árvore, né? A árvore gerada pelo documento, né? Então você tem o Document Object Model, que é o DOM. Então eu farei um vídeo sobre DOM posteriormente. Eu não queria muito ir nos fundamentos, que nem é o objetivo do canal. O objetivo seria mais abordar as tecnologias do momento, dar uma olhada em coisas que eu estou descobrindo, compartilhar as descobertas com vocês, mas cada vez mais eu vejo, enquanto eu dou os vídeos, enquanto eu passo conteúdo para frente, a necessidade de abordar esses conceitos base. Então, hora ou outra eu vou revisitar esse conceito da DOM, beleza? É importante vocês saberem que o React é meio que um medical box disso aqui. Então, isso vai ser gerado de uma forma não transparente a agente programador. Mas é possível de ser consultado, beleza? Lembre-se sempre disso. Veja o build gerado pelo yarn build, quando você usar o Create React App. Você vai começar a ter um entendimento do que é a DOM. Você vai ver que vai ter um arquivo chamado main.chunk e um número hexadecimal na frente. Esse número hexadecimal ele é gerado através de uma seed a cada vez que você gera um build novo. Criei uma nova versão do meu app, ou do meu site, ou do meu web app, que seja. Beleza, vai ser gerado um novo conjunto de caracteres, uma nova string acoplada ao nome desse arquivo main.chunk. Então vai ser main.chunk e esse arquivo aleatório. Esse número de arquivo aleatório é referente à versão do build que você está subindo. Só que, se vocês não pesquisarem isso, tudo vai ser meio mágico para vocês. O React, como eu falei, ele é livre. Ele não faz questão nenhuma de te mostrar o que ele faz por detrás dos panos. Mas você, como programador, como desafio de carreira, como sujeito independente, vale a pena olhar sempre o build gerado, vale sempre ver como o navegador está montando, sempre inspecionem tudo. Inspecionem páginas que vocês fazem, páginas de terceiros, que no React isso faz toda a diferença. Se você entender como o componente é montado, você vai entender muito mais do que quem só entende como usar o React, sabe? É importante vocês estudarem tudo com profundidade, sempre. Então beleza, abordei esses pilares aqui do React, falei um pouquinho do props, falei do state, falei da importância do DOM,
e o component, que faz a amarração desses conceitos, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer nesse vídeo, rapidamente? Bom, pessoal, tá vendo esse desenho meia bomba aqui? É, exato. Ele é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Ah, a gente vai desenvolver uma página feia desse jeito? Não. Isso aqui nada mais é do que um sketchzinho, né, feito à mão. O que eu quis mostrar para vocês aqui? Aqui eu desenhei 3 rows. A row é uma linha, certo? No padrão Bootstrap lá. Então aqui eu vou usar o Bootstrap para React. O nome desse cara para o React é Reactstrap. Ele não é o Bootstrap, viu, gente? Ele usa as classes do Bootstrap e tudo mais, mas gera como componente. Você não precisa digitar aquele class name. Ah, eu quero uma div que tenha class container, que tenha um tamanho de 100. Você não precisa digitar div class container w-100. Não. No Reactstrap você tem tudo isso delivered as a component. Então você vai importar do Reactstrap esses componentes que já vão vir com estilo. Entende a diferença? A diferença é grotesca. E é isso que eu quero demonstrar para vocês. Faremos um layout simples, porém bonito. No caso do meu próprio portfólio, eu vou mostrar para vocês como eu codifiquei ele em React. Por hora, como vocês já sabem, eu não quero mostrar os states, porque isso é um tema para um próximo vídeo, que eu vou abordar states com styled components. Por hora, vamos ver como construir uma interface de um portfólio utilizando props, utilizando Reactstrap e utilizando uma linha própria de arquitetura de assets, que é o que eu sempre seto nos meus projetos. Bom que vocês já pegam essa dica. Todo o starter point de projeto de vocês já criem ali os folders necessários para que você tenha seus assets organizados, né? Seja seus ícones baixados, suas imagens, suas fontes. Então vamos dar uma pincelada nisso rapidinho. Vamos lá, vamos montar então o nosso portfólio com React. Vou sair aqui do Prezi, essa apresentação vai ser disponibilizada para vocês, tá? Eu vou fechá-lo, que eu não vou usar. Aqui, pessoal, vamos ao Reactstrap. Para vocês instalarem na máquina de vocês, basta executar essa installation aqui, seja você usando como gerenciador de pacote o npm ou o yarn, tanto faz. Aqui você pode fazer das duas formas. Repare que, como que vocês fariam isso no HTML, lembram? Vocês puxariam uma tag button, nesse button vocês colocariam uma class e um bg_danger do Bootstrap puro. Para quê? Para que a gente torne o botão vermelho, correto? No caso, como que a gente está fazendo aqui? A gente está importando o botão as a component da bibliotecazinha que a gente acabou de baixar, Reactstrap, que está acoplado com o nosso React desde que a gente baixe ela. E assim, a gente pode usar o botão como componente, ó. Ah, então a cor agora não é mais uma classe? Claro que não, a cor agora é uma props. Lembra que no React cada componente tem suas próprias propriedades? Então, a color aqui é uma props do componente button. Então essa é a sintaxe padrão de um componente aqui, beleza? E olha que massa, pessoal. Eles já mostram para vocês como inicializar o projeto com o Create React App, que é o que? Dá uns 3 segundos para vocês pensarem. Quem falou boilerplate acertou. Ela aqui no slide estava como boilerplate. E você já inicializa com o nome do seu app na frente. Você abre a pasta e dá um npm start ou yarn start. Adiciona o Bootstrap e instala o Reactstrap. Ele dá um passo a passo perfeito, pessoal. Então isso eu vou deixar como desafio para vocês, beleza? Eu quero que aí na casa de vocês criam um componente simples dentro de um projeto criado via Create React App, que é o nosso boilerplate, e que instalem o Bootstrap e o Reactstrap. Na minha máquina eu já tenho tudo isso instalado, ok? Isso aqui é só para ficar como desafio para vocês. Agora vamos para o nosso Quem Sabe Faz ao Vivo. Antes disso, pessoal, eu usei EcoFinder. É uma descoberta minha de 2018 lá. Na real, um amigo meu me indicou essa biblioteca. Aliás, abraço aí pro Pacal. Foi o cara que me mostrou essa lib. Essa lib aqui, o que ela faz, pessoal? Essa lib não, perdão. Esse site aqui, vocês acham ícones de diversos tipos. Por exemplo, eu quero ícones gratuitos. Então você vem aqui para baixo, ó. Olha lá, Free Icon Sets. Aqui você tem ícones de social media, você tem ícones que eu usei até na minha aplicação. Esse pack aqui com 10 icons eu usei no meu próprio portfólio e vou mostrar para vocês
como que vocês fazem para incorporar ele numa estrutura de assets, beleza? Então, mãos à obra? Vamos lá. Pessoal, aqui está aberto o meu projeto. Eu comprei um domínio .dev. Para quem é desenvolvedor, recomendo muito comprar esse tipo de domínio. Paguei 50 pilas nele no Google Domains. Vocês podem comprar, fazer o registro do domínio lá e fazer o deploy no Netlify da vida para que você faça parte de Continuous Deploy ou Continuous Delivery of Deploy, né? Você entregar sempre uma entrega contínua, uma publicação contínua do seu app. Como que você faz isso? Eu vou ensinar no próximo vídeo também. Já vou dar aqui um hands-on para vocês, tá? Eu usei o Netlify, que é gratuito para fazer isso. Ele salva o estado do meu último build, ó. Esse foi meu último build feito da aplicação. Esse site meu já está no ar, que é o meu portfólio. Como eu falei para vocês, eu já tinha instalado antes de começar o vídeo as bibliotecas que eu pedi para vocês instalarem. Então eu instalei já o Bootstrap, beleza? Segui aquele mesmo tutorial que eu pedi para vocês seguirem. Instalei o React, ok? Que já vem instalado junto com esses três caras quando vocês usam o tutorial do Create React App, ok? Então por fora eu só instalei o Bootstrap e só instalei o React Strap. Lembra que eu falei para vocês a vantagem dos boilerplates? Ó? Ele já te dá os comandos padrões. Se eu der o yarn ou npm start, eu já dou a execução do projeto. O build já gera a versão buildável, o teste também. Tudo isso a gente não precisa fazer nada, já vem automático, tá? É modificável, evidentemente. Quando vocês baixarem, vocês vão gerar um lock. No meu caso, como eu usei o yarn, gerou o yarn.lock. Caso vocês usam o npm como gerenciador de arquivos, teria um package-lock.json, que seria o lock do npm, correto? Aqui, como eu estou usando yarn, não tem um lock do package. E aqui o index vem também no Create React App, padrão, beleza? Ele sempre instancia quem? Ele sempre chama aqui app. App é sempre instanciado pelo nosso index. Eu tirei aqui dessa pasta source e criei a pasta component. Eu faço isso em todo projeto meu. Sempre crio uma pasta components com os componentes globais. E sempre crio uma pastinha assets. Essas duas não vêm, tá? No Create React App. Essa eu faço por conta própria. É uma das vantagens da liberdade que eu disse para vocês. Só que liberdade com responsabilidade. Vocês não podem criar uma pasta e deixar ela perdida aí no seu source folder, certo? Pois bem, aqui no Assets tem os ícones que eu baixei, que são aqueles do Ecofinder. Então no caso eu baixei um ícone do YouTube, um do LinkedIn, um do Instagram, um do Gmail. Fontes aqui eu não baixei nenhuma, porém vou baixar a do Google Fontes, que aliás recomendo muito vocês baixarem. Por enquanto eu deixei a fonte Roboto padrão. E as images, que é a minha foto pessoal, uma foto para minha página de aguarde, o site está sendo desenvolvido. E uma foto que na verdade é o background da minha aplicação toda, que eu vou mostrar para vocês como fazer isso também, tá? Então aqui temos a Assets desbravada por inteiro já. E aqui temos os nossos components. Lembra do app que eu falei? Criei uma pastinha para ele. Dentro dele, o que nós temos? Ó, vários componentes aqui. Todos do React Strap, pessoal. Temos aqui o container, que é do React Strap, o row, call e bottom. Todos esses caras, eles eram classes. Lembra? No HTML puro, no JS puro? Pois bem, aqui não. Aqui, galera, aqui ele já vem como um componente pra gente. A gente já sai usando as props deles. Então, por exemplo, o tamanho de uma coluna vem como uma props. Props, qual é o nome dela? MD. Por quê? Eu estou tratando telas médias. Então tem como você tratar um design responsivo via props. Ó. Você poderia brincar aqui e colocar MD12 SM igual a 12. E LG igual a 10, certo? Aqui você sempre pode fazer isso. Pode mexer na responsividade via props. Eu vou desfazer porque eu não quero fazer isso de fato. Aqui tem um botão. Eu mexi aqui bastante nas classes. Por quê? Porque eu quis deixar esse botão bem estilizado, eu queria deixar ele totalmente 3D. Então eu criei para deixar modular um arquivo CSS para esse botão, para essas colunas. Então esse botão ele vai vir 3D, correto? Pus uma transição linear
quando você passar a mão nele ou quando você der o focus nele, ele perde o outline, perde aquela borda externa. E quando ele está active, ele dá um top 2. Ele vai ter uma subidinha e descida de clique quando você clicar nele, ok? A cor dele é uma cor meio roxo neon. Tanto que eu tive que, para dar esse efeito neon nele, ó, eu tive que usar um box shadow. E a mesma coisa vale para quando ele for clicado, beleza? Ele não perde as propriedades 3D quando for clicado. Essas outras cores aqui, pessoal, todas vieram padrões do Create React App, então foi só isso que eu mexi no componente. Esse componente app, o que ele vai ter? Ele vai ter aquelas 3 linhas do design. Lembra aquele design porquinho que eu tinha desenhado? Tinha 3 linhas, correto? A linha superior tem um botão para o meu portfólio. A linha do meio terá um botão para os vídeos, os quais eu já fiz para o canal e que também vai integrar meu portfólio. Um botão de contato, onde haverá um form para contato. E um Profile Picture Card. Nossa, Guilherme, que coisa louca. Isso aqui é uma tag HTML? Não. Lembra que eu falei que você escreve um componente com uma tag HTML? Então esse cara fui eu quem criei. E é aqui que eu vou exemplificar para vocês como que eu usei as props. Como vocês podem ver, esse Profile Picture Card é um componente que eu criei, importando algumas coisas de card do React Strap, uma imagem, um arquivo de CSS para ele, usando sempre a ideia de unidade, beleza, pessoal? O componente é unitário, o estilo é só dele. Aqui eu usei essa anotaçãozinha de underline, underline. Para quem está habituado com CSS, que tem um grau de profissionalismo maior, sabe que isso não é a melhor forma de usar. Por quê? Aqui eu comecei a usar uma Bain Notation, mas não apliquei ela perfeitamente, tá? A gente vai ter um vídeo só sobre Bain Notation e um só sobre States, em cima desse mesmo projeto do meu portfólio pessoal. Então nós vamos construir juntos o meu portfólio, galera. A ideia desse vídeo é só mostrar componentes e props. Bom, dentro desse componente, nós temos o que? As mídias sociais e o tamanho que esse card vai ter, de 140 pixels como uma props e de 125 pixels como uma props. Aqui eu quero deixar padrão, não é legal deixar hard codado, mas como é uma medida pequena, não vai ter distorções para grandes e pequenos dispositivos. Porque por padrão já vai ser um componente bem pequeno. Profile Pic, olha que jeito estranho que está vindo. Isso é um padrão do Create React App. Olha como é que você importa uma imagem. Você usa a notação do ES6, importa a sua imagem como se fosse um componentezinho e coloca o path dela. Abre e fecha o objeto aqui e passa essa propriedade. Quem que é essa propriedade? Ah, é a importação de Profile Pic. E quem é Profile Pic? É esse PNG que eu importei. Caso ele não carregue, vai ter uma props out, que isso já tem numa imagem normal para exibir caso a imagem não seja carregada, ok? Dentro de mídias sociais, nós temos um outro componente, Social Medias. Cara, olha que legal, vocês já estão vendo uma componentização em um maior nível aqui. Por quê? Vocês viram que temos um app em que nele tem um card e botões ao redor. Um botão em cima, em uma linha, 2 botões com um card na segunda linha e um botão na terceira linha. Só que, como que esse card puxa social medias? Eu hardcodei isso? Eu deixei estático? Não. Também via componente. Ah, e como que você carregou os ícones na sua tela? E como que você carregou o nome das suas social medias, endereços? Via props. E é aí que está o X da questão. Olha que massa. Vamos lá no componente social medias que eu criei. Perceba que aqui nós temos os ícones do EcoFinder, todos importados naquela anotação do ES6, correto? E ele vai vir como um parágrafo recebendo 2 props, Social Media Icon e Social Media Link, para quando o usuário clicar, ele poder acessar minhas mídias sociais, sejam elas e-mail, seja ela YouTube. Só que quando esse clique acontecer, eu não quero que isso substitua a página do meu portfólio, eu quero que clique numa blank. Como assim blank? Numa nova aba. Então como que a gente define a propriedade e o carregamento? No componente Py. Ah, então onde que é o componente Py desse cara? Bom, vamos lá, pessoal. Social Media está sendo carregado em Social Medias. Logo, Social Media só chama esses componentes. Eles estão definidos aqui embaixo. Ó. Eles são subcomponents, tá vendo? E aqui eu defini as benditas props. Então vamos ver elas. Props, elas vieram como propriedade de uma função, como atributo, ok?
Então eu chamo esse atributo e defino um nome para ele. Social Media Link, Social Media Icon. Quantas props eu defini aqui? 2. Então elas vão ser dinâmicas, ó. Quando a gente for no pai delas, cada uma vai ser carregada de um jeito. Lá eu defini o nome, aqui eu utilizei. Entenderam a diferença? Vamos de novo. Pessoal, props como parâmetro da função, ok? Props definida com um nome. Ah, esse nome é o que? É o href, ok? É aonde essa social media vai ser carregada. Lembra que eu falei do blank? Ó o blank aqui. Quando a gente clicar, ele vai ser carregado em uma nova aba. Relative, que é uma outra props padrão da tag A do HTML. Caso você esteja perdido com isso aqui, é um péssimo sinal. Se você estiver perdido com a tag A, por exemplo, é sinal que você não manja HTML ainda, ok? E por que eu botei esse hell de no opener, no referrer? Porque eu não quero que ele seja aberto por terceiros nem referenciado. Isso aqui é uma tag de segurança, beleza? Aqui dentro da imagem nós temos um estilo padrão para todas as imagens e que também tem um CSS padrão para esse componente. Um CSS super simples, ó. Só delimitando o tamanho dos ícones, o font size deles, para que eles não extrapolem o tamanho do card, uma quebra de linha, para que não fique todas as redes sociais juntinhas, sabe? Não fique tipo uma do lado da outra, porém quebrando linha, para que elas fiquem respeitando uma linha. Então, depois de cada uma delas, caso ultrapassem o tamanho da linha, after, depois delas vai ter uma quebra. Ah, Guilherme, vamos ver isso na prática, cara. Não entendi nada. Então, beleza. Vamos ver na prática esse cara. Percebam que já deixei ele rodando aqui, ó. Dei o yarn start. Então ele está rodando na porta 3000. Vamos ver a porta 3000, como é que está funcionando. Ah lá. Esse é o bendito portfólio. Rodando na porta 3000. Então, pessoal, aqui nós utilizamos o React. Utilizamos algumas propriedades para fazer que as mídias sociais sejam carregadas dinamicamente. E os botões estão vindo naquele desenho tosco lá. O botão de portfólio em uma linha, o card com os dois botões laterais em uma segunda linha e o sobre em uma terceira linha. Lembrando que o ícone das mídias sociais e a ação do clique em cada uma delas foi feito via props. Então nesse vídeo nós vimos um pouco sobre React, um pouco sobre ecossistema, um pouco sobre props e sobre componentização. Vamos clicar nos ícones para ver o que acontece? Vamos lá. Se eu clicar no YouTube, cliquei no YouTube, ele abriu o meu canal com outro vídeo que eu recomendo vocês verem, que é o do Redux. Se eu fizer o clique no Instagram, ele vai abrir em uma nova aba o Instagram do meu canal. Se eu clicar no e-mail, no caso ele vai abrir meu próprio e-mail, porque eu já estou logado, correto? Mas caso você não me tenha, ele vai abrir um gsilvaborges@gmail sem senha. Você copiaria meu e-mail e te adicionaria, para caso você queira fazer uma contratação do meu serviço ou para caso você queira orçar uma plataforma comigo. E nesse último aqui, um link para o meu LinkedIn. Aliás, pessoal, foi muito bom ter clicado aqui no LinkedIn através do meu portfólio. Nós vimos uma coisa importante aqui. É sempre legal vocês terem essa preocupação em não renderizar algo que vocês queiram que o cliente veja em cima do seu próprio portfólio, em cima da sua própria página. Porque senão dificilmente ele vai ter a user experience de voltar para ela. Isso neurocientificamente já é comprovado que um cliente não faz, sabe? Se você redirecionou ele para um lugar, ele não vai tender a voltar para o seu portfólio. Então isso é sempre legal de abrir uma nova aba, beleza? É só uma dica só. Trazendo aí um pouquinho de neurociência no canal. Não é o objetivo, mas sempre que puder ajudar em alguma informação que agregue, eu acho válido, né? Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai ver states. Nesse mesmo portfólio meu, nós utilizaremos rotas e aquele lance que eu tinha dito, lembra? Do Styled Components, para deixar o CSS modular, sem chamar um arquivo externo. Então, por esse vídeo foi só. Eu queria fazer um agradecimento para quem assistiu o último vídeo, tanto na Coast TV quanto no YouTube. Para quem veio também via LinkedIn aqui. Se vocês quiserem ver eu codando ao vivo na Twitch, o que eu acho muito legal para tirar dúvida, eu vi iniciativas bacanas, tipo a do Marco Bruno Dev lá, que é um canal que eu me espelho bastante, acho bem massa. Se vocês gostaram mais desse cenário aqui, com esse chroma key, do que o cenário
com aquela caixa acústica. Deixa aí nos comentários onde vocês querem que eu grave o vídeo. Semana que vem tem a collab aí com o Pedro Palhares, se tudo der certo. Caso não dê, já fiquem aí na espera, que em breve vai sair o vídeo sobre Redux e o vídeo sobre MongoDB. Falou!